Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Zan, escritor, autor dos livros de contos Linha Tênue e Trapaças, colunista da revista O Odisseu e crítico de cinema no canal da revista no YouTube. Apresentador do Orgulhoso Cast, um podcast de literatura. O episódio de hoje é sobre o que é um objeto de pesquisa. O que é isso? Pesquisa ou o objeto de pesquisa em literatura? Eu quero falar mais especificamente com quem pesquisa ou quem tem interesse na pesquisa em literatura. Falar sobre literatura, discutir a fundo questões literárias. Questões que se apresentam de alguma forma nos livros, nas obras que a gente lê. Não precisamente romances. Podem ser poemas, podem ser ensaios, crônicas, livro de contos, pode ser uma única frase de uma novela. Mas o que eu quero me perguntar aqui é o que é isso, o objeto. Eu comecei na pesquisa em literatura achando que o objeto da minha pesquisa era a obra de Kafka. Isso ainda na graduação em filosofia. Primeiramente, eu queria estudar literatura. Em segundo lugar, eu queria que fosse uma obra que eu já conhecesse de alguma forma e que, além do mais, tivesse questões que tocassem diretamente aquilo que eu pensava. Em 2019, junto com um colega, na verdade um colega de outro curso, né? Eu fazia filosofia e ele estava no final da graduação em letras, Hilário, não sei se ele está ouvindo esse podcast, eu chamei para conversar com a ideia de escrever um artigo de filosofia, mas sobre uma obra de literatura, que era A Metamorfose, do Kafka, buscando questões de linguística e de ética para pensar aquela autora a respeito da comunicação. O que me tocava na Metamorfose de Kafka era uma questão a respeito da comunicação. Por que as pessoas não conseguiam entender o que Gregor Samsa queria dizer? Talvez isso refletisse um pouco da minha frustração com o que eu pesquisava na época, que era política. Eu tinha dificuldade em dizer para as pessoas, em construir um espaço de política que eu acreditava, onde as opiniões contrárias pudessem ser ouvidas e debatidas, e a minha ideia era chegar a um consenso. Eu acreditava que num espaço político isso seria sempre possível, por mais que fosse exaustivo, por mais que houvesse uma disputa durante horas, mas que em algum momento, racionalmente, as pessoas conseguiriam se entender e a discussão cessaria com o melhor para todos, ou com aquilo que Rousseau falou, com a vontade geral, sem entender direito o que era essa vontade geral. Talvez ali começasse a se formar uma vontade de discutir literatura, porque na literatura talvez, não sei se mais fácil, porém houvesse um espaço maior para o debate, para posições contrárias, sem necessariamente ter que chegar a uma decisão sobre algo.
A gente não precisa se decidir se Capitu traiu ou não. Não é essa a questão. A gente pode debater por horas e não sair da ideia de que o narrador não é confiável, mas que isso, por exemplo, não significa que ela tenha ou que ela não tenha traído. Não é necessariamente isso. Mas me parecia que haveria mais espaço para refletir, para pensar em público, para colocar a razão e, por que não, a emoção para jogo. Porque a literatura, assim como a política, toca também nos afetos e não só no puramente racional. Afinal, as histórias, elas não são boas porque seguem uma ordem das razões ou tem um encadeamento lógico dos argumentos. Não, pode não ter um argumento sequer em uma narrativa e isso não faz com que ela seja ruim. Acho que muito pelo contrário. Mas eu ainda não entendia necessariamente o que me convocava e eu segui estudando política. No ano seguinte, já com meu artigo publicado, junto com um colega que eu mencionei, veio a pandemia. Momento em que a solidão, a distância, a ausência colocou um empecilho muito grande para pensar o espaço político, que eu acreditava ser justamente o espaço da aparência, onde os atores políticos se apresentam uns aos outros com seus pensamentos, com suas questões, suas demandas. Isso tudo se tornou virtual. E à medida que os dias iam passando e que eu ia aproveitando meu tempo lendo mais literatura do que propriamente política, textos políticos, por mais que no começo sim eu tenha buscado textos que discutiam questões políticas, como Necropolítica, do Achille Mbembe, com uma própria releitura que eu fiz da obra da Hannah Arendt e também a leitura de outras obras dela. Tinha lido A Condição Humana, eu reli, li sobre a violência entre passado e futuro e outras obras. E comecei a ler Origens do Totalitarismo. Mas aquilo tudo não fazia mais sentido para mim. E eu lembrei de Kafka, mas lembrei assim por alto. Não sabia se eu iria estudar de fato a obra dele. Procurei primeiro uma professora que na época era tutora do programa que eu fazia parte, professora Juliana, e pedi um conselho para ela. Eu disse, eu estou mais ou menos do meio para o final do curso, a gente está na pandemia, eu não estou muito satisfeito com a minha pesquisa e eu estou pensando em mudar. E aí, durante a nossa conversa, ela disse, olha, eu notei que você gosta muito de literatura. Talvez seja interessante você mudar para a área de estética. E me sugeriu alguns professores que poderia procurar para fazer orientação. Então eu agradeci e, em primeiro lugar, eu procurei o meu professor, que à época era meu orientador para estudar política, que era o professor Leonardo. E agradeci muito a ele porque ele aceitou me orientar, foi um excelente professor e orientador durante todo o período, mais de um ano que eu tive orientação com ele, lendo a obra da Hannah Arendt, escrevendo. Ele permitiu que eu participasse do grupo de pesquisa dele, com alunos que já estavam no mestrado, no doutorado. Eu apresentei meu texto para essas pessoas, tive um retorno, foi um espaço, uma experiência incrível. E dali por diante eu procurei orientação com outra professora
para pesquisar a área de estética, mais especificamente a literatura. E nas primeiras conversas, a professora Silvia, me sugeriu alguns textos e perguntou se eu já tinha algum escrito, alguma experiência e tal. E eu falei do Kafka, eu fiz um texto sobre o Kafka e a questão da comunicação. E então eu fui ler outras coisas do Kafka. Foi quando, ainda tentando entender a questão da comunicação no Kafka, eu li O Veredito, tinha lido Um Artista da Fome e Na Colônia Penal. E li O Veredito e uma coisa se abriu. O tema, uma coisa, o objeto, que até então eu achava que era a obra do Kafka, mas acabei entendendo que na verdade era um recorte. E outra coisa é o tema, que apareceu justamente com esse recorte. Então, tema e recorte direcionam o objeto. O objeto de pesquisa passou a ser As Punições, que é um livro que não existiu do Kafka. É um livro virtual, digamos assim, a reunião virtual, ou a reunião possível das obras Na Colônia Penal, O Veredito e A Metamorfose. Acabou que essas obras foram publicadas separadamente, mas parece que havia uma intenção do Kafka de reuni-las sob esse signo da punição. E a partir daí eu entendi que o tema seria esse. E ao longo das várias leituras que eu fui fazendo, das leituras secundárias também, de comentadores, que a professora foi me passando outros textos, fui entendendo que era um recorte ainda mais específico, que era sobre dois conceitos: condenação e culpa nas punições do Franz Kafka. E esse é o título do meu TCC em filosofia. Me formei e antes de me formar eu já estava pensando sobre fazer mestrado, se eu faria em filosofia, se eu seguiria de vez para a literatura. Depois que eu descobri que tinha um mestrado específico em literatura e cultura na UFBA, li o edital e resolvi explorar esse lado. É interessante dizer que ao longo desse processo, enquanto estava na pandemia, estava pesquisando, começando a pesquisar a obra do Kafka, eu também me tornei um autor, um escritor. Publiquei um livro de contos, e me interessei muito pelo gênero conto. E a princípio eu achei que o meu próximo objeto de pesquisa seria esse, a criação do conto. Mas não parece muito cara de objeto de pesquisa, ou parece muito difícil de delimitar. Foi quando eu esbarrei com o edital do Programa de Literatura e Cultura, o edital do mestrado, e uma das obrigatoriedades era filiar o seu projeto de pesquisa a uma das linhas de pesquisa ali, dentre elas, por exemplo, documentos da memória cultural, de teorias e representações literárias e culturais. Tem outra linha que é sobre tradução. Enfim, você tem que filiar de algum modo o seu projeto de pesquisa a uma das linhas. Eu não conseguia fazer isso. Foi quando, durante o processo já, fazendo as provas e na iminência de ter que mandar um projeto, se eu passasse nas provas, em poucos dias, era coisa de 15 dias para mandar o projeto,
eu resolvi mudar o foco e escolher um objeto no sentido mais clássico. Pegar um tema, um problema, em um livro específico e desenvolver o projeto a partir dali. Eu tinha terminado de ler uns dias antes, ou um mês, não sei, antes, a obra No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, da Anita Deac, que, detalhe, também durante a pandemia, eu comecei a ouvir o podcast Literai, feito por Anita Deac e Paulo Salvetti, e já sabia que ela era autora, que tinha publicado uma obra chamada Mate-me Quando Quiser, e durante a pandemia também ela publicou uma outra obra, No Fundo do Oceano, dos Animais Invisíveis, e teve um episódio especial sobre essa obra. Eu já era ouvinte do podcast quando ela lançou a obra, e só depois eu fui conseguir ler, e acabou se tornando o meu objeto de pesquisa, com esse recorte de discutir linguagem, memória, perspectiva dentro dessa obra, que, dentre tantos temas que ela trata, um deles é o contexto da guerrilha do Araguaia, durante a ditadura militar, civil-militar, no Brasil, anos 60, 70, como todos sabemos. E na obra eu fui... Minha atenção foi chamada principalmente pela fragmentação da obra, pela fragmentação da própria memória, que tenta reconstituir algumas coisas, e por essa questão da perspectiva, que não é tão inventiva assim. A Anita não extrapola no sentido de dar uma perspectiva para entidades não humanas, como se espera quando se diz que um livro dá perspectiva para entidades não humanas. Não sei se me faço entender. Você cria uma expectativa. Se você diz para uma pessoa um livro, esse livro tem uma perspectiva humana que narra, mas também tem a perspectiva não humana. Você cria uma expectativa. Não é esse tipo de expectativa que esse livro responde, mas ele também não se propõe a isso. Ele propõe um trabalho de linguagem que confunde, às vezes, quem está contando a história e de qual perspectiva aquela cena específica está sendo observada. Também não só no sentido da perspectiva, enquanto pessoa ou pessoa não humana, como diria Viveiros de Castro, mas também no sentido temporal, de você estar contando uma cena do presente e esse presente se tornar um presente de outro tempo. Um presente de um tempo que a gente chamaria de passado. É meio difícil de explicar isso. E é essa tarefa que eu tenho: mobilizar conceitos e interpretações para discutir os temas agora, enquanto meu objeto de pesquisa. Mas o que é um objeto de pesquisa? Parece ser essa a pergunta que persiste. E é sobre isso que eu venho pensando para desenvolver a minha dissertação. Eu estou agora escrevendo sobre memória, e é um tema que vai me tocando bastante. Eu acho que toca todos nós. Memória no sentido de um trauma que a gente viveu, seja a nossa vida privada de infância ou algo do tipo, seja uma vida social e coletiva, como é o trauma da ditadura, seja o trauma das famílias que não tiveram seus entes queridos lembrados, eles simplesmente desapareceram durante um período político do país. É isso. Não há uma conclusão, não há uma reflexão tão profunda sobre isso, mas
quero dizer que, de alguma forma, eu espero que esse áudio, vou chamar assim, esse episódio tenha contribuído de alguma forma para pensar o que é isto, um objeto de pesquisa. Forte abraço e até a próxima.